Bom dia. Bom dia, tudo bem? Ótimo. Você, no momento de fraqueza, já alguma vez já embolsou 1.900.000 reais em propina? Não, mas no momento de fraqueza, e aí fraqueza psicológica, quando eu era o único indiciado no caso dos aloprados, que eles indiciaram o redator-chefe da Veja, que era eu cheguei para o advogado lá, aquela complicação, e falei, será que esse 1.750.000 que estão lá no banco, se eu for condenado, pode vir para mim? Essa soma? Foi a única vez que eu experimentei uma fraqueza em relação a dinheiro. Imagino que a resposta tenha sido negativa. Ele até pensou no assunto, viu? Ah, é? Ele estaria com uma comissão, né? Lógico. Então, por um momento de fraqueza, sim, ele embolsou 1.900.000, mas na verdade estão falando que ele recebeu 20, mas é tudo sempre momento de fraqueza, né? Você lembra que quando nós começamos, um mês depois, era carnaval, a gente estava fazendo a contabilidade da propina. Sim. E a gente parou, se eu não me engano, em 500 milhões. Não, 500 milhões era a quantidade roubada pelo PT. Pelo PT. Então, mas já está em mais do que isso, né? É. Eu já perdi a conta, viu? Não, a última conta que eu tenho e que é devastadora para a nação é do procurador que disse, da Lava Jato, que disse que, segundo os cálculos que eles têm, são 19 bilhões de reais roubados da Petrobras. Esse é o único, esse é o número mais assustador que nós temos. Os 500 milhões de reais de propina roubados pelo PT devem ter crescido, devem ter aumentado. Mas, de qualquer maneira, acho que 500 milhões de reais já dá para pleitear um impeachment. Eu estava falando especificamente do PT, né? Deve estar em mais. Eu acho que, olha, Diogo, eu pensei bastante neste fim de semana. Cheguei à conclusão que o impeachment beneficia o PT e beneficia também a Dilma. Então eu vou olhar com muita desconfiança se a bancada do PT pediu o impeachment da Dilma. Você viu, agora o Eduardo Cunha anunciou já que vai fazer um favorzão a ela, né? Vai dar a relatoria ou a presidência da CPI para a oposição e o resto vai ficar com o PMDB, que é oposição, segundo ele. Então, a oposição vai ter a presidência da CPI do BNDES e a relatoria. E é outro dos assuntos do fim de semana, né? Essa história do Lula, esses telegramas do Lula. Essa resposta que deu o Passos Coelho, o primeiro-ministro de Portugal, ao Diário de Notícias. Olha, o Lula me procurou sim no dia 24 de abril, a pedido da Embaixada Brasileira, quer dizer, o Itamaraty trabalhando para os lobistas de maneira descarada, marcando encontro para eles. No programa que eu participei no fim de semana, do Correio da Manhã, da TV do Correio da Manhã, eles estavam discutindo justamente a tal da Operação Marquês, né, que está pegando José Sócrates e outros peixes grandes. Bom, em primeiro lugar, como nós registramos, ninguém ali falou que o Zé Sócrates está preso desde novembro do ano passado, que a prisão preventiva dele é um atentado ao Estado de Direito. Não tem isso em Portugal, viu? Na Suíça também não. Mas, enfim. Estados Unidos acho que também não, né? Estados Unidos acho que também não. Mas você sabe, não são democracias consolidadas. Não, pois é. Mas a questão ali, você sabe qual era? É o Otávio Marques de Azevedo, o presidente da Andrade Gutierrez, que ele tem uma trajetória que é a trajetória da propina, a trajetória do esquemão do PT, né, Diogo? Porque ele começou na telefonia, que no primeiro mandato do Lula, primeiro e segundo, né? Mas o primeiro mandato do Lula era a grande, digamos assim, caixa preta do PT, era o setor de telefonia, onde o PT entrou via fundos de pensão e depois aliciando, comprando, chantageando banqueiro, dono de empresa, e esses caras também não eram grande coisa, enfim.
E, num segundo momento, o Otávio Marques de Azevedo... Ele era a turma da Oi, a mesma que comprou a empresa do Lulinha, a mesma para a qual o Lula mudou a legislação para favorecer a fusão com a Brasil Telecom. Então, e aí o Otávio Marques de Azevedo, qual é a trajetória dele? Ele depois muda para onde? Para a Empreita, que passa a ser, a partir do segundo mandato principalmente, e depois do Lula presidente, já como ex, e Dilma presidente, passa a ser o grande esquemão do PT. Não que a Petrobras não fosse já, mas eles passaram a concentrar, como veio o mensalão e a questão da telefonia ficou muito, o setor da telefonia ficou muito nos holofotes, né? Eles passaram a meter a mão para valer mesmo na Petrobras através, e no setor elétrico, evidentemente em outros setores que a gente ainda estão para ser descobertos, né? Através da empresa. Então, a trajetória desse Otávio Marques de Azevedo, que chegou a ser eleito, essas eleições idiotas que fazem, idiotas, mas aqui, enfim, dão ibope, né? Os homens mais poderosos do Brasil. Otávio Marques de Azevedo estava numa dessas, né? Os 60 homens mais poderosos, aí fazem o elogio, babá. Esse cara, ele, na verdade, ele é poderoso, foi poderoso, mas ele encarna digamos, a mudança de escala, né, e de área, né, do propinoduto do PT. Esse Otávio está muito em foco na Operação Marquês, em Portugal, que pega justamente o... porque pega a Portugal Telecom, né? E existe a suspeita, existe a denúncia de que... E a Odebrecht, lá, que é conhecido como Cimenteira, Cimenteira Odebrecht, está lá no país também fazendo a sua... E existe a suspeita, a denúncia de que o PT tinha dinheiro no Banco do Espírito Santo, né? Sim. A história do Banco... Exato. O Banco Espírito Santo está nessa história como lavador de dinheiro. Deixa um desfalque danado na Oi, que era administrada pelo Otávio Azevedo. Então é uma história grande, uma história muito complicada, muito grande. Esse Banco Espírito Santo está no olho do furacão, como eles dizem lá, branqueamento de dinheiro, lavagem de dinheiro, né? Muito usado, né? Agora, vai crescer. E um dos jornais, eu não lembro, mas eu li muita imprensa portuguesa no fim de semana, mas eles dão o número de que a Lava Jato já fez pedidos de colaboração a 46, eu imagino que não sejam 46 países, mas pelo menos 46 órgãos estrangeiros. E é muita coisa, né? Eles estão rastreando essa grana de maneira muito, muito séria. Essa que está fora do Brasil. Tanto, Diogo, que vamos só lembrar que o primeiro, eu não sei se foi o primeiro ou o único, não deve ter sido o único, mas o que veio à tona, o encontro secreto entre o Zé Eduardo Cardoso e os advogados da Odebrecht, lá atrás, antes do Marcelo Odebrecht ser preso, qual era a grande preocupação deles? Era justamente o fato dos procuradores terem ido para a Suíça rastrear as contas de offshore que eram usadas. Exatamente. E agora eles podem pegar o Eduardo Cunha sempre através das offshores do Fernando Baiano, que receberam dinheiro do Júlio Camargo, e vão pegar o Cerveró. O Cerveró, as informações que nós temos são de que está muito, muito próximo de acertar uma delação premiada. Já havia essa história, mas ela foi adiante, quer dizer, não foi interrompida como tantas outras, está muito próxima de ser efetivada, e aí pega em cheio o PMDB e pega em cheio a Dilma Rousseff, por causa de Passadina, pega em cheio o Lula, porque ele foi posto no cargo pelo Lula, pega em cheio de Delcídio Amaral, porque ele era braço direito do Delcídio, o Néstor Cerveró. O Cerveró, para mim, o aspecto mais interessante do Cerveró, salvo engano, né, pode sempre surgir alguma surpresa, é, de fato, Passadina. Passadina é talvez o pior negócio jamais feito na história do capitalismo mundial, né? Mal feito. Está configurado, né? Está configurado. Está configurado. A Dilma, então, presidente do Conselho de Administração da Petrobras,
Uhum. Ela não pode não ser responsabilizada por isso. E pega um monte de gente graúda aí, né? E ele, o Cerveró, pode contar exatamente qual foi o papel de cada um, né? Ele pode explicar exatamente como foi que a Dilma se omitiu dessas decisões. Se ela simplesmente se omitiu, que já é suficientemente grave, se ela teve uma participação direta, e daí da cadeia. Essa parte vai ser muito interessante. Sim. Todos os integrantes do Conselho de Administração, e se eu não me engano a Dilma está também, estão citados nas ações coletivas que correm nos Estados Unidos. Né? Eu não sei se a Dilma está, mas eu acho que está. Havia até um boato, um desses vários boatos que soltaram, é de que ela, na viagem aos Estados Unidos, havia recebido um indiciamento, alguma coisa assim, um aviso formal de que ela estava... Não importa muito. O que importa é que, obviamente, eles estão de olho e eles sabem que o presidente do Conselho de Administração não está lá por acaso, né? Ele tem um papel, ele tem uma obrigação, como um diretor de redação de uma revista ou de um jornal tem uma obrigação legal. Diretor de banco, responsável pelo que faz o banco, lógico. Os bens são bloqueados, né? No caso de bancos problemáticos, eu conheço vários. Aliás, eu conheço diretores que não estavam em bancos entraram em dificuldades e os diretores tiveram os bens bloqueados, processos intermináveis, e alguns desses diretores até inocentes, não é que foi... Não, é a responsabilidade legal, lógico. Legal, né? Não tem como fugir a isso, né? Eu acho que o nosso último assunto aqui é Eduardo Cunha, né? Eu acho que o Eduardo Cunha houve um enorme esforço neste fim de semana, por parte do governo e também do PSDB via jornalistas, né, de dizer que o Eduardo Cunha estava isolado. Eu acho que esse recesso parlamentar vai ser assim, a caça ao Eduardo Cunha, a tentativa de isolá-lo. Eu não sei se vai ser uma iniciativa bem sucedida. Olha, considerando a maneira como ele foi eleito, é difícil que ele não tenha um apoio muito grande. Por exemplo, na sexta-feira já soltavam notinhas, a imprensa já estava soltando notinhas. O Pichani já está se desmarcando, não se encontra, está com o telefone fora de área, porque não quer se misturar. Agora ele está reunido neste momento, agora os dois estão reunidos, ele e o Eduardo Cunha, para combinar a CPI do BNDES, que vai direto na cabeça do Lula. O Renan Calheiros fez um vídeo para falar, agora eles estão com essa, né, de prestar contas do semestre, enfim, do parlamentar, no caso dele no Senado, e não fez uma declaração antipática ao Eduardo Cunha. Os dois estão juntos. Eu acho até que o Renan vai ser o próximo, né? Então, eu acho que estão todos combinados. Eu acho que o Eduardo Cunha, ele pode pedir, alguém pode pedir o afastamento dele, o Janot pode pedir o afastamento dele, mas, evidentemente, para tirar o sujeito não é assim automático. Não é automático, não. E o Temer está com os dois. O Temer está com o Cunha e o Temer está com o Renan Calheiros. O Temer não pode se meter nessa história porque ele não quer ser visto como o golpista que quer derrubar a Dilma e ficar com o cargo dela. Justamente. O Temer está se preservando. Segundo nós ouvimos, né, o Temer está à espera do destino. O Temer está à espera o problema dele não é o PMDB, nesse momento, não é mais. O problema dele é o PSDB, né, que não se move e que a gente vê alguns jornalistas e colunistas dando vazão a esse pensamento do PSDB, que é a coisa mais tortuosa. Não, eles... Quer dizer, se a Dilma cair e se o Temer assumir com o PSDB, vai ser só bom para o Lula e para o PT. É doente. Se o Temer assumir e o PSDB ajudá-lo a fazer um governo minimamente razoável, que tire o país do buraco e ainda coloque o Lula na cadeia, todo mundo vai cair de joelhos para o Temer, mas também para o PSDB, lógico.
E o fato é que cria uma perspectiva. É óbvio que os anos vindouros, este ano, o resto deste ano, o ano que vem, provavelmente o 2017 também, serão anos difíceis para o Brasil para resolver a lambança. Agora, só de acenar com a luz no final do túnel, é óbvio que as coisas vão melhorar. As coisas só vão piorar. Esse raciocínio é torto, entendeu? De que as coisas só vão piorar até 2018. Vão piorar até 2018 se nós mantivermos um esquema criminoso, uma pessoa... Não existe a menor dúvida de que o país vai ter um alívio tão grande. Conversa com qualquer investidor. Mas qualquer um. O Brasil vai receber capitais. O dinheiro vai começar a fluir. Não, porque o Michel Temer, eu também olhei outro dia, não, Michel Temer é uma incógnita. Como uma incógnita? O Michel Temer tem há 40 anos, o Michel Temer não é uma incógnita. Imagina, o Michel Temer não é uma incógnita. Ele faz aquela cara de... A teoria do medalhão, né? Do Machado de Assis, aquele personagem, né? Com a cara sério, o tempo inteiro e tal, mas ele não é uma esfinge, ele não é uma incógnita. Né? Ele não é um sujeito que vai dar golpes, que fazer planos mirabolantes de confisco do dinheiro dos investidores. Aonde escute, é um dos caras mais conhecidos pelo establishment brasileiro. Então, não há... É uma bobagem dizer que o Temer é uma incógnita. Incógnita, sim, é a Dilma Rousseff, porque a gente não sabe para onde ela vai. Como já dissemos aqui, ela pode optar por um caminho da loucura mais desvairada, como diz o Mercadante. Né? Enfim. Bom. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.